Olha aí, ó, professor Lustosa, conforme prometido, combinado e acordado, mais um simulado do IBGE. Fizemos um semana passada, domingo passado, vamos fazer outro hoje. O do domingo passado eu fiz um pouco mais tarde, né? 8 horas da noite. Esse de hoje, 3 horinhas da tarde, horário bom. E a recomendação é a mesma. Antes de começar a corrigir, quando eu falar vamos corrigir, você pausa o vídeo, você vai lá, clica no link, pega o simulado, resolve primeiro, depois você volta e assiste a correção. E aí você vê como você foi, do jeito que você foi, para o que você foi. E aí, semana que vem, 1º de março, dia da prova, você procura lembrar de tudo que você estudou, dessas questões que a gente resolveu aqui, que você já deve ter resolvido antes, a gente só organizou como um simulado, questões da própria banca, dentro do nível da prova, nível médio, área administrativa, o IBGE é considerado uma área administrativa, né, no rol dos concursos, não é polícia, não é tribunal, não é fiscal, então entra na área ali administrativa. Questões bem atualizadas, as de 2026 a gente já fez no simulado passado, então a gente mantém a pegada aqui de 2025, assuntos diversos, todos dentro do edital, de acordo com o que é, como é pelo que é, tá certo? E assim a gente vai, né, girando essa roda e fazendo acontecer. Antes também de começar, deixa o like aí pra gente, compartilha esse vídeo com mais alguém que você sabe que está ajudando para o IBGE e que vai ajudar, o simulado sempre, né, para dar ali uma melhorada, dar um talento, e deixa o feedback aí para nós, para a gente poder seguir adiante. De antemão, já adianto, para quem estuda para o IBGE, eu acho que uma boa pedida é estudar para o Banco do Brasil ou para o INSS. E dito isto, eu vou começar, né, agora, em breve, duas turmas, por assim dizer, uma de INSS e uma de Banco do Brasil, onde eu vou fazer o que eu faço e que é a perspectiva do canal. Eu vou fazer uma lista das questões, né, 100, 120 questões do INSS ou para o INSS e outra de 100, 120 questões para o Banco do Brasil, e vou começar a resolver aqui no meu canal, uma vez por semana, sempre à noite, provavelmente quase todas ao vivo, de preferência, a partir das 21h21, ou 21h21, ou 21h42, ou 22h22, um desses horários. Quero ver se eu deixo dias fixos para criar-se o hábito de e você já saber que vai ser. E aí a gente deixa a lista aí no link, né, na descrição do vídeo, para você, né, pegar ali a lista e acompanhar com a gente a aula. E ali a gente já deixa a playlist pronta, né? E vai colocando as aulas na playlist. Uma aula por semana e a gente vai alimentando ali, resolvendo as questões. Vai ter dia que a gente vai resolver 10 questões, vai ter dia que a gente vai resolver 5 questões, vai ter dia que a gente vai resolver 6 questões, eventualmente vai ter dia que a gente vai resolver 14, 15 questões, depende muito do assunto das questões, do tipo das questões, mais fáceis, mais difíceis, e assim a gente vai. Mas isso é para frente. Agora nós estamos focados no IBGE e vamos focar no IBGE. Segundo simulado que eu prometi, 2, fizemos um semana passada, outro agora, próximo domingo já é a prova. Então, mete bronca aí e, como eu falei, vou começar a corrigir agora. Então, tu dá o pause do vídeo, resolve as questões, depois tu volta e corrige, e aí dá o feedback para nós, como foi, do jeito que foi, e para o domingo que vem, uma ótima prova, lembra do que a gente fez, nada a gente resolveu 30 questões, a prova vai ter 15, não é isso? Então, vai ficar bem fácil. A do fiscal, que não é fiscal, né? Tem são 2 cargos. A prova de 15 é a prova que tem mais vagas, né? A prova com menos vaga é 8 questões só. Então, se eu estou falando de 30 questões, eu estou falando quase 4 vezes a quantidade de questões. Dentro do edital, tudo bonitinho. Então, assim, muito proveitoso para, né, o que o pessoal está estudando, como está estudando, né, para o que você está estudando. Então, só mete a bronca, beleza? Dito isto, então, olha lá, vamos começar. Lembra, pausa o vídeo, resolve as questões, depois volta e corrige. Beleza? Então, vamos lá
corrigir. Lembrando que as questões estão aí na descrição do vídeo. É só clicar, baixar e meter bronca. Tá lá. Eu trouxe dessa vez o edital, né? Coloquei aqui o edital para você ver os tópicos do edital, não é isso? Ó. É lógica, é matemática, é matemática, é matemática, é lógica, é lógica. Aqui é matemática, matemática, o resto tudo é matemática, e o tópico 13 é um resumo dos tópicos 1 a 12. Problemas de lógica e raciocínio. É o do 1 ao 12, né? Então, bem bonitinho o edital, só para você ver. E aqui vamos com as questões. Considere um número inteiro par. O seu dobro somado à sua metade. Se o seu dobro somado à sua metade for somado à sua metade, o resultado é certamente um múltiplo de. Boto 2, boto 4, boto 6, boto 8. Inteiro par. Agora, projeta o que ele disse. Projeta o que ele disse. O dobro somado à metade. O dobro de 2 é 4, a metade de 2 é 1. O dobro de 4 é 8, a metade de 4 é 2. O dobro de 6 é 12, a metade de 6 é 3. O dobro de 8 é 16, a metade de 8 é 4. Pronto, agora soma. O dobro somado à metade. 5, 10, 15 e 20. 5, 10, 15 e 20 são múltiplos de quem? De 3, de 4, de 5, de 6 ou de 7? Professor, múltiplo de 5. Pronto. A sua resposta é a letra C. Ah, meu Deus. Eu acho que uma dessa brilharia para mim, hein, professor? Olha, eu vou te falar, hein? Uma dessa aqui ficava linda. Meu Deus. Ficava maravilhosa na minha prova, hein? Pontinho garantido, coisa querida da vida do mundo. Pois é. Vai que, né? Se vier, tu já sabe. Muito bem. Com relação aos funcionários de uma certa empresa, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 5. Uma pesquisa interna revelou que 1/4 dos homens e 1/5 das mulheres têm animal de estimação. Nesta empresa, a razão entre o número de homens que têm animal de estimação e o número total de funcionários que têm animal de estimação é... Espera lá. Disse que o número de homens para o número de mulheres é de 3 para 5. Eu sei quantos homens tem? Não. Eu sei quantas mulheres tem? Não. Eu sei que é de 3 para 5 a razão. Só que ele me deu duas frações aqui. Então essas duas frações vão me ajudar. Ele disse que 1/4 dos homens tem animal de estimação. Bom, o 3 não é múltiplo de 4. Porém, e aqui entendo o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma projeção. Qualquer valor eu poderia projetar. Qualquer valor. Eu vou projetar o primeiro valor mais viável dentro daquela ideia do que o professor Lustosa fala de saber fazer tabuada, para você não ficar fazendo conta com fração, não bater cabeça. Mantida a proporção de 3 para 5, imagina que eu tenho 12 homens. De 3 para 12 é vezes 4. Então, se eu multiplicar aqui por 4, 20 mulheres. Então, eu estou projetando, eu não estou dizendo que é, eu estou supondo, projetando. 12 homens e 20 mulheres. 1/4 dos homens. 1/4 de 12 dá 3. Se for essa quantidade de homens, 12, 3 homens têm animal de estimação. E 1/5 das mulheres. 1/5 de 20. 1/5 de 20 é 4. É 20 sobre 5, dá 4. 4 mulheres têm animal de estimação. Total de pessoas que têm animal de estimação. 3 mais 4, 7. Agora, olha o que ele quer. A razão entre o número de homens que têm animal de estimação e o total de pessoas que têm animal de estimação. Essa razão vai ser 3 homens para 7 pessoas ao todo. E 3 de 7, pá, na letra E. Professor, eu não podia projetar para 6? Podia. Aí dava 6 e 10. Só que 1/4 de 6 é 1,5. Não fica legal. Ah, eu podia botar 18? Podia. No 3 lá, né, onde tem os homens. 18? Podia, mas 1/4 de 18 é 4,5. Não fica legal. Ah, então podia ser 24? Podia. Aí 1/4 de 24 dá 6. Só que se pro 3 ficou 24, pro 5 ia ficar 40. Ah, é verdade, ia ficar 40. Aí ia ficar 8. 1/5 de 40 é 8. Aí 6 mais 8, 14. Aí a razão seria 6 de 14, que simplificado continuaria dando 3 de 7. E aí projeta. Por isso que o professor Lustosa é insistentemente chato em falar sobre a tal da tabuada. Insistentemente chato sobre falar da tal da tabuada. Vai por mim. A tabuada salva várias vidas, mas muitas vidas. Domina ela. Ao receber um desconto de 15%, o preço do produto passou a ser de R$ 44,20.
Se o desconto dado ao produto tivesse sido de 25%, então o produto teria passado a custar. Presta atenção, se o desconto foi de 15 e ele passou a custar 44,80, perdão, 44,20, esse 44,20 corresponde a 85%, porque 100% menos 15% é igual a 85%. Então esse 44,20 corresponde a 85%. Agora ele pede, se o desconto fosse de 25%, tira do 100% 25%, dá 75%. Então, o valor seria X. Eu transformei para uma regra de 3 direta. Ai, professor, eu preferi fazer calculando 100%, depois calculando 25%, subtraindo. Tá bom, não tem problema. Eu só fiz direto porque eu usei a mesma perspectiva. Se eu tirei os 15 sobre 85, e 85 é 44,20, então, se eu tirar os 25, aí 75 é X. Ele quer saber esse valor. Aí eu posso simplificar aqui tudo por 5, isso aqui dá 15, isso aqui dá 17, e agora eu posso multiplicar cruzado, porque na regra de 3 da porcentagem sempre é direto, então multipliquei cruzado, 17x é igual a, agora vamos fazer, 44,20 vezes 15. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 5 vezes 4 dá 21, 21 sobe 2. 5 vezes 4, 20, 2, 22. Tirou, aqui dá 2, dá 4 e dá 4. Quando eu somar, dá 0, dá 3, dá 6 e dá 6. Ou seja, deu... Ah, professor, mas tem uma casa decimal. Ótimo, 663. Verdade. 663. E aí, x é igual a 663 dividido por 17. E, portanto, agora pega isso aqui e divide por 17. Meti já bem aqui no zero para não ficar fazendo conta. 66 por 17 dá 3. 3 vezes 17 dá 51. Subtrai, dá 15. Baixa o 3. 153 dividido por 17 dá 9. 9 vezes 17, 153, dá 0. Então, x é igual a R$39. Se o desconto fosse de 25%, o produto passaria a custar 75, passaria a custar R$39. Está pegando essa visão? Uma eventual e teoricamente praticidade, né? Para você fazer menos conta. Porque se você for calcular o 100%, aí depois você vai ter que calcular 25% e depois calcular a diferença. O que também não era um problema, você ia achar 52 no 100%, 25% é interessante lembrar que 25% é um quarto, eu dividi 52 por 4, dava 13, 52 menos 13, 39, achava igual. Não, igual, igual, igual. Tranquilo, 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 tranquilo. Bem querido, bem de boa. Você escolhe como faz. Não tem um único jeito a fazer. O que você achar melhor, mete a bronca. Essa é boa. Capiciosa, só que se você tiver atenção, você não perde. Os números x, y e z são tais que x e y são diretamente proporcionais aos números 2 e 3. Y e z são inversamente proporcionais aos números 4 e 5. Então, assim, ó, x sobre y diretamente proporcional a 2 e 3. E aí, lembrar que quando é diretamente proporcional, é assim. E, tecnicamente, quando é inversamente proporcional, é assim. Só que se eu for para essa vibe aqui, eu vou errar a questão. Eu vou errar. O que eu quero que você preste atenção aqui? Eu não quero que você preste atenção nessa parte. Ainda que, e tudo bem, o diretamente proporcional pode deixar. Só que agora, atenção. Ele disse que y e z são inversamente proporcionais a 4 e 5. A 4 e 5 seria assim. Só que se é inversamente proporcional, vem 5 sobre 4. É aqui o pulo do gato. É aqui o pulo do gato. Se tiver essa atenção, a questão está feita. Porque ele disse inversamente proporcional a 4 e 5. Aí você poderia pensar assim, não, peraí, y e z, 4 e 5. Mas é inversamente proporcional. Então troca o numerador pelo denominador. No inversamente proporcional, troca o numerador pelo denominador. Então, você trocou o 5 pelo 4. Meu Deus, professor. Agora, eu vou fazer uma projeção para o mesmo denominador. Entre
o 5 e o 3, ambos y, o mesmo denominador seria o... Perdão, mesmo denominador não, mesmo fator comum. Mesmo denominador não, perdão, MMC. Fator comum seria o 15. Estou projetando para o y ser igual. Porque um está o y3 e o outro está o y5. Não dá para trabalhar. Aí eu vou botar eles dois iguais. Qual é o número que é MMC de 3 e 5? 15. Ah, joguei para 15. Aí eu estou trabalhando com MMC agora. E agora fazer frações equivalentes. Do 3 para o 15 é vezes 5. Então, do 2 vezes 5, aqui dá 10. Do 5 para o 3, perdão, do 5 para o 15 é vezes 3. Então, 4 vezes 3, 12. Agora, olha a pergunta. É correto afirmar que o número z é maior do que o número x em... Se liga. Se liga, se liga, se liga. Quem é o x? Nessa projeção aqui, tá? 10. Quem é o z? 12. Quanto 12 é maior? 2. 12 menos 10 é 2. Então, se 10 é 100%, 2 é x. Quanto é x? Sem perder muito tempo. 20%. 20%. Bem querido. Bem querido. Bem querido. E o grandíssimo lance é você se ligar na ideia do inversamente proporcional e trocar o numerador pelo denominador. E aí aqui fazer o y igual nas duas razões, nas duas proporções. Que aí você consegue projetar os números. Questão sensacional. Não, coisa linda da vida do mundo. Não, coisa querida. Coisa pimposa. Ah, professor, uma dessa aqui me complica na prova. Eu acho que complica também. Mas eu acho que por 15 questões da sua prova, pode ser que apareça uma dessa. Ainda que por 8, se a sua prova for de... Eu esqueci o nome agora dos cargos, me perdoem, tá? São dois cargos, um com 15 questões, outro com 8, né? Um com 4 mil vagas e o outro com 1.000 vagas. Ou um com 8 mil vagas e o outro com 1.000 vagas. Me perdoem a falha aqui dos termos, né? Dos nomes. Deixa eu até pegar aqui os nomes, que aí eu não falho mais, tá? E pelo menos a gente fala na mesma língua. Ó, deixa eu pegar aqui os nomes. Supervisor de coleta é o cargo de 1.100 vagas, que a prova vai ter 8 questões apenas, e o agente de pesquisa, né, que a prova vai ter 15 questões. Né? O agente de pesquisa são 8.000 vagas e o supervisor de coleta são 1.100 vagas. Pronto, agora eu falei certo. No supervisor de coleta, 8 questões, no agente de pesquisa, 15 questões. Dá para ter essa questão nas duas provas. Obviamente de forma distinta, porque é um assunto que está ali, razão, proporção, proporcionalidade direta e inversa, e é uma questão difícil para a prova de agente de pesquisa e é uma questão dentro da média para supervisor de coleta. Boa. Oh, gostei, gostei. Avalia, avalia, avalia. Para adelante, em uma fazenda, um terreno está preparado para a plantação. O administrador sabe que 5 operários trabalhando 5 horas por dia durante 5 dias preparam 5.000 metros de terreno. A área que 6 operários trabalhando 6 horas por dia, meu Deus, durante 6 dias consegue preparar é D. Peraí. Operários trabalhando horas por dia, durante dias, uma metragem quadrada de 5.000. 5 horas, 5 dias, 5 operários. Agora ele quer saber 6 operários, 6 horas por dia, por 6 dias, quanto de terra ele mexe. Regra de 3 composta, 5.000 sobre x, e agora pergunta individualmente para o metro quadrado. Com mais dias, eu preparo mais terra ou menos terra? Professor, com mais dia, mais terra. Aí eu uso as setas só para me orientar. Se está as duas para cima, é diretamente proporcional. A seta onde está o x, eu sempre boto para cima por convenção. Não é porque é obrigado, é por convenção. Aí, com mais dia, eu preparo mais terra, então, diretamente. Então, vem 5 sobre 6. Professor, e com mais horas por dia? Eu preparo mais terra também. Estou trabalhando mais tempo, vou preparar mais terra. Diretamente proporcional. Então, vem 5 sobre 6. Professor, e com mais gente trabalhando, mais operário? Vou preparar mais terra também. Então, diretamente proporcional. 5 sobre 6. Olha que sem vergonha, hein, professor? É sem vergonha, hein? Olha, olha, olha. Agora, meios por extremo. Só que eu vou fazer melhor. Eu vou pegar 5.000 sobre x, 5 vezes 5 vezes 5, 125. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Agora eu vou simplificar 5.000 com 125. Dá 40 e dá 1. Agora eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x é x,
e aqui é 216 vezes 40. X é igual 216 vezes 40 vezes 4. O dobro do dobro. Bizu. Tu já sabe. Vezes 4. O dobro do dobro. Professor, mas é vezes 40. Calma o coração, faz vezes 4. O dobro de 216. 432. O dobro de 432. 864. Mas era 40. Então joga um zero no final. 8.640. Pronto. Bonitão das tapioca. E o 125, 250, 500, por isso que deu 40. 5.000 para 125. De novo, mais uma vez, você pode ficar irritado, chateado, puto, querer me matar. Mas se você souber tabuada, sua vida vai ser muito melhor. E, inclusive, acaba aquela ideia de eu não sei matemática, eu não sei matemática, eu não sei matemática, sabe? É só você dominar a tabuada. O resto é interpretação do texto para saber o que a questão está pedindo e fazer as operações. Posso te enganar, posso dizer, veja bem, você tem dificuldade mesmo, vamos... Não, tudo bem, você tem dificuldade, eu não estou dizendo que você não tem, mas estou te dando a solução, tabuada. Porque não adianta, eu não vou fazer a prova por você. Eu sei a tabuada, mas eu não vou fazer a prova por você. Então eu estou te dizendo, faz a tabuada, aprende a tabuada. O resto das contas eu estou fazendo aqui junto contigo, nós estamos fazendo junto. Não fique chateado. Não, fique não. Tudo bem, quiser ficar, paciência. Mas aprenda a tabuada. Mesmo chateado, aprenda a tabuada. Você vai ver que sua vida resolve. E aquilo que fala, eu não sei matemática, acaba, você vai saber. O segredo está na tabuada. Confia em mim. Só confia. Tudo bem, não quer confiar, segue a vida. Essa aqui foi maravilhosa. Essa aqui, sensacional. Considere a sequência dos números A0 igual a 1, A1 igual a 0, AN mais 2 igual a N mais 1 menos AN. Para todo N maior ou igual a 0. O quadro a seguir apresenta os termos iniciais dessa sequência. 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1. Professor, eu não entendi nada disso aqui. Entendeu? Sim. A2 é A1 menos A0. A3 é A2 menos A1. A4 é A3 menos A2. A5 é A4 menos A3. É isso que ele está dizendo. A6, que é o que está ali, é A5 menos A4. A7, e eu vou botar ainda, é o A6 menos o A5. O A8 é o A7 menos o A6. E o A9, eu vou botar só até aqui, é o A8 menos o A7. Eu já estou até com A5, então eu vou fazer aqui o próximo, o A6. É o A5, 1 menos o A4, 0. Dá 1. Agora eu vou fazer o A7. Vai, professor, faz o A7 aí. É o A6 menos o A5. Dá 0. Professor, eu vou apagar bem ali o A2 e o A3, tá? Só para eu continuar aqui. Já te mostrei como é. Vou só apagar aqui para continuar. Vou botar o A8 e o A9. Tá faltando, né? A8 e A9. A8 e A9. Quem é o A8? O A7 menos o A6. Menos 1. E quem é o A9? O A8 menos o A7. Menos 1. Professor, eu vi um padrão. Eu vi um padrão. Presta atenção. Ó, de 6 em 6 repete. Pode olhar aí, ó. 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1. 1, 0, menos 1, menos 1. Opa, tá repetindo. Se você fizer o A10, eu vou fazer bem aqui agora. Vou fazer o A10 e o A11. O A10, A9 menos A8. 0, menos 1, menos 1, 0. Menos 1, menos 1. Aí fica menos 1 mais 1, dá 0. Só pra você fazer a conta direitinho. E o A11, A10 menos A9. 0 menos 1. 0 menos menos 1. Menos com menos dá mais, dá 1. Veja, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1. 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1. Se repete de 6 em 6. Agora vem o pulo do gato. Ele quer que você ache o A316. A repetição está de 6 em 6. E você, fatalmente, iria fazer 316 dividido por 6. Era aqui que você ia errar.
Era aqui que você ia errar, se não prestar atenção. Você até pode fazer o 316 dividido por 6. Você até pode. Só que aí você vai ter que olhar direitinho a sua resposta. Mas, ajustada a conta certa, a sua conta não é 316 do A316 dividido por 6. É 317. Porque eu comecei no A0. Eu não comecei no A1. Para ser o 316 dividido por 6, eu teria que ter começado pelo A1. Como eu não comecei, eu comecei do A0, então é 317. E aí aqui talvez é o grande problema da questão. O padrão é até fácil. Ver o padrão é até fácil. O problema é fazer essa conta. Eu particularmente, particularmente, ainda prefiro fazer o 316. Eu vou já te dizer por quê. Na resposta. 316 dividido por 6. 31 por 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. Subtrai dá 1. Baixa o 6. 16 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Subtrai dá 4. Ou seja, eu tenho 52 vezes o 1, 0, 0, 1, 0 menos 1 menos 1, 0, 1, 1, 0 menos 1 menos 1, 0, 1, né? E vou chegar até o A4. Por quê? Porque eu peguei o 316. E ao pegar o 316, eu estou pressupondo que meu início é aqui, ó, no A1. O que não seria um problema. A repetição aconteceria igual, porque seria 0 menos 1 menos 1, 1, 0, 1. Perdão. 0 menos 1 menos 1, 0, 1, 1. Aí 0 menos 1 menos 1, 0, 1, 1. Continuaria sendo de 6 em 6. Continuaria sendo de 6 em 6. Aqui seria o A4. Se você fizesse 317, eu vou fazer as duas coisas. Dividido por 6, aqui dá 5, dá 30, subtrai dá 1. Acho 7, 17 dá 2, aqui dá 12, subtrai dá 5. Agora aqui não é o A5, é o quinto termo. E o quinto termo é, presta atenção, presta bem atenção. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por isso que aqui vira o A4 e por isso que aqui vira o quinto termo. E por isso que aqui é o 317, o A316, porque começou do A0. Em que pese as duas divisões, os dois resultados levam ao mesmo elemento. 0. O A4 pelo A, ou, que é aqui, ó, o A4 pelo A, ou o quinto termo, que é o A4. Lembrando que começa no A0. A questão, pelo padrão da repetição, na ideia lógica é muito boa, mas o ajuste dessa continha a partir do A0 é que é chato, e aí eventualmente, se você fizesse 316 dividido por 6 e achasse o quarto termo e fosse olhar, você acharia o quarto termo como sendo menos 1, e você poderia querer marcar a letra B. E aí era um dia da prova. Que é a resposta é a letra I. Em nível de dificuldade, dificílima. Dificílimo. Pensando no concurso do IBGE, dificílimo. Pode estar na minha prova? Sim. Sua prova fala de raciocínio sequencial. Verdade. Isso é uma sequência. E ainda é um padrão lógico. O gapzinho está só no 316, 317, dividido por 6, ambos divididos por 6, que é repetição de 6 em 6, e se eu olho o A4 ou o quinto termo, que também é o A4. Se eu dividir por 316, o resultado é o A4. Se eu dividir por 317, o resultado é o quinto termo, que é o A4. Né? Só por um ajuste. Eu estou te passando a realidade. E é a questão difícil. Se tua prova tiver uma questão dessa, nesse mesmo padrão, nesse mesmo molde, é a mais difícil. Professor, você podia não ter trazido essa. Essa foi péssima. Podia não ter trazido essa. Mas ela pode estar na tua prova. E aí, tu ia dizer, o professor não falou. De fato, eu eventualmente posso não ter falado de tudo e não falar de tudo que possa vir na tua prova. O edital é grande e a gente trouxe o que a banca tem, né, dentro das questões ali do que a banca oferece. E aí essa é uma delas. É possível? Uhum. É possível. Eu acho. Possível, possível. E aqui só me falha a memória de uma coisa. Eu não lembro se essa questão é 2026 ou é 2025. Ela pode ser desse... Não é desse ano. Ou é. Aqui eu botei aqui 2025, mas eu
eu falo para você com alguma honestidade, eu não me lembro de ter olhado lá certinho se era 25 ou 26. Mas que de 25 não é 24, é 25 ou 26. Ou seja, bem atualizado. Nível médio. Nível médio. Prova de área administrativa. Ou seja, dentro da banca, dentro do nível, dentro da área. Ah, mas as questões do IBGE vão ser mais fáceis. Tem que ser mais fáceis porque o nível da prova tem que ser mais fácil. Tá bom? Tô te trazendo. Vai que, né? Nunca se sabe. Essa também é muito boa. Muito boa. A figura apresenta um paralelogramo ABCD no plano cartesiano XY. Cada vértice do paralelogramo situa a localização de uma antena no mapa da região. As coordenadas XY das antenas no vértice A, B e C são -2 e 1. Então aqui é -2 e aqui é 1. O vértice B é 1, né? Não, professor, é ao contrário. Primeiro é o X, depois é o Y. Exatamente. Agora que eu se liguei. Não que eu não soubesse, né? Aqui. Opa, tem que apagar aqui, professor. O 1 aqui. Apaga, apaguei. Agora vai. -2 e 1. E aqui 1 e 1. E aí o C é 3, né? É 3 aqui e 3 aqui. Tá bom. Agora presta bem atenção, né? Tá no 3 e no 3. Tá bom. Aqui é o 1. É verdade. Aqui é o 1. Então, entre o 3 e o 1, provavelmente bem aqui vai aparecer o 2. E aí, a cada duas casinhas, eu pulo 1. Ou a cada casinha, eu pulo meio. Verdade. Verdade. E da idêntica forma, aqui no B é o 1 e aqui no C é o 3. E eu tenho também duas casinhas. 4 casinhas, na verdade. Então, bem aqui provavelmente é o 2. E a cada duas casinhas eu pulo 1. Agora ele pediu as coordenadas do vértice D. Eu vou pular duas casinhas 1, duas casinhas 2. Se estava -2, aqui fica -1. Não, professor. Para. O y não é -2. -2 é no x. Isso, é verdade. É verdade. Se estava no 1, vai para o 2. Se estava no 2, vai para o 3. O que é justo, porque o c está no 3. Então, D só pode estar no 3. Só que o 3 é o y. Cuidado. O 3 é o y. Ah, é verdade. O 3 é o y. O eixo vertical é o y. O eixo horizontal é o x. Agora vamos para o x. Aqui está no -2, mas eu vi que a cada duas casinhas pulou 1. Pulou duas casinhas, foi para o -1. Pulou mais duas casinhas, ó. O D aqui, ó, 0. O D está bem no 0. Pulou duas casinhas, pula um para mais, -2 mais 1, -1. Pula 1 para mais 0. Opa, minha resposta na letra D. Plano cartesiano. Está lá no seu edital. Pode olhar. Tópico 9 ou 10? Eu não me recordo agora. 9 ou 10? 8, 9 ou 10? 8, 9 ou 10. Plano cartesiano. Tá ali o plano cartesiano. Que o y no D era 3, tu já sabe, porque o C é 3. Aí a questão era só no x ali, que está entre o A e o B. Né? Só que aí eu vou vendo que cada quadradinho é meio. Então 2 quadradinhos é 1. Eu vou aumentando ou diminuindo de acordo com a minha necessidade. Cheguei no 0. Uma beleza. Não, coisa querida da vida. Coisa querida do mundo. Uma delícia. Sensacional. Boa demais, boa demais, boa demais. Boa demais. Presta atenção. Olha agora. O mapa tem escala de 1 para 50 mil. Uau! Nele, uma área florestal é representada como um retângulo de 4 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento. Com base nessas informações, assinale a opção que indica a área florestal em hectares. Coisas a saber. A cada 1 centímetro, 50 mil centímetros. Se eu cortar 0 com 0, 50 mil centímetros vira 500 metros. Melhorou. 4 centímetros, 4 vezes 500, 2.000 metros. 4 centímetros vira
2.000 metros. 7 centímetros vezes 500 vira 3.500 metros. Área do retângulo, base vezes altura. Área do retângulo, 2.000 vezes... Não, professor, 3.500 vezes 2.000. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. 3.500 vezes 2.000. 3.500 vezes 2.000. Área do retângulo, 35 vezes 2, 70. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 7 milhões de metros quadrados. Eita, pega. O professor pediu em hectare. Aí você vai ter que lembrar ou saber que o hectare HA é o hectômetro quadrado. O hectare é o hectômetro quadrado. Ah, eu não sabia. Agora tá sabendo. Era melhor não saber. Agora tá sabendo. É o hectômetro quadrado. E de metro quadrado para hectômetro quadrado são 2 degraus acima na escadinha. Quilômetro, decâmetro... Não, professor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando eu desço, eu multiplico. Quando eu subo, eu divido. De metro para hectômetro, eu estou subindo 2 degraus. Como é quadrado, a cada subida divide por 100. Primeira subida, dividir por 100, 2 zeros. Segunda subida, dividir por 100, 2 zeros. A área, 700 hectares. 700 hectares na letra A. Meu Deus. É isso mesmo, professor? É. Isso mesmo. Se você quisesse, se quisesse, sabendo que hectare é hectômetro quadrado, você poderia transformar de metro para hectômetro. Daria 20 hectômetros. Sobe 2 degraus. Divide por 10 cada degrau. Divide por 10, divide por 10. Dividiu, cortou 2 zeros. E aqui, 35 hectômetros. E a área, 35 vezes 20. Da mesma forma, 700 hectômetros quadrados. Ou 700 hectares. Lembrando que hectômetro quadrado é hectare. Meu Deus. Não acredito não, professor. Pode acreditar. A escala é centímetro para centímetro. Tamanho, no desenho, tamanho real. Transformei de centímetro para metro, virou 500 metros. Fiz a conta toda em metro antes. Cheguei nos 7 milhões de metros quadrados. Transformando para hectare, que é hectômetro quadrado. 2 degraus acima. Divide por 100 duas vezes. Divide por 100, depois divide por 100. Cortei 0, cortei 0, cortei 0, cortei 0. Sobrou 700 hectares. Sensacional. E pode estar na tua prova, sim. Pode. Pode que pode, que pode, que pode. Vai por mim. Atualmente, o estado de Minas Gerais responde por 95% da produção de ardósia no Brasil. Suponha que tal percentual se estenda a províncias, perdão, a proveniência de placas de ardósia atualmente à venda no varejo brasileiro. Diante de tal suposição, qual é a probabilidade de 2 placas de ardósia à venda no varejo brasileiro serem ambas provenientes do estados diferentes de Minas Gerais? Ambas provenientes de estados diferentes de Minas Gerais. Bom, 90... Nossa, eu botei um 2. Da onde eu tirei o 2? 95% é proveniente de Minas Gerais. Se eu não sei fazer conta errada, 5% é de outros. Porque é o que fecha os 100%. Ele disse que o estado de Minas Gerais responde a 95% da produção de ardósia no Brasil. Suponha que tal percentual se estenda à proveniência de placas de ardósia atualmente à venda no varejo brasileiro. Ou seja, projeta essa questão, né, daquilo que é vendido. 95% do que é vendido é proveniente de Minas Gerais. E 5% de outros. Diante da exposição, com a probabilidade de 2 placas de ardósia à venda serem ambas provenientes de estados diferentes de Minas. Ou seja, 5% para uma e 5% para outra. Quando eu multiplicar, eu vou ter 25 sobre 10 mil. 25 sobre 10 mil. Porque eu quero que seja de estado diferente, ou seja, de outros.
Aí, quando eu cortar 0 com 0, eu vou ter 0,25 sobre 100, que dá 0,25%. E a resposta na letra E. Nossa Senhora, essa aqui, professor, não sei nem para onde ia. Te juro, te juro, te juro, te juro. Não sei nem para onde ia, para ser bem sincero. Essa é outra, igualmente àquela lá das sequências, que eu não lembro se é 25 ou 26, tá? De fato, são duas questões que eu não me recordo precisamente se são deste ano corrente 26 ou do ano passado 25. Mas duas questões muito boas. E uma de probabilidade, onde você tem que estar ligado que se 95% é em Minas, então 5% é em outros estados, e ele quer saber, né, das placas à venda, a probabilidade delas não serem de Minas, serem de outros estados. É 5 e 5. 5 e multiplica 5. 5% e 5%. Faz a conta, vai embora. Não, queridamente linda. E agora? Essa é boa. Os carros ABC e D disputam a corrida. Após a chegada, constatou-se que D chegou antes de E. B chegou antes de E e C, mas não foi o primeiro. E chegou depois de C, mas não foi o último. É correto concluir. Primeiro e último. B chegou antes de E e C, mas não foi o primeiro. E chegou depois de C. Opa, então apaga. E chegou depois de C. Apaga. C e E. Agora tá certo. B antes de E e C. Aqui, ó, o primeiro chega antes, o último chega depois. B chegou antes de E e C, mas não foi o primeiro. Tudo bem. E E chegou depois de C, mas não foi o último. E chegou depois, mas não foi o último. Tá, essas duas eu já matei. E agora essa aqui. D chegou antes de E. D, D, chegou antes de E. Então, se B não foi o primeiro, D é o primeiro. E ele chegou antes de E. Tá lá, tá em primeiro, chegou antes. Ah, não, professor. Não, não é isso aqui, não. É sim. Porque B chegou antes de E e C. Só que E chegou depois de C. E B não foi o primeiro, então alguém vai estar antes dele. E E chegou depois de C, mas também não foi o último. Pode ver que eu não botei o E em último. Então, se o D chegou antes do E, o D foi lá para cima. E quem chegou em último? O que está faltando, o A. Eu não tinha falado do A ainda aqui. Então ele chegou em último. Aqui? Uhum. Ah, coisa querida da vida do mundo. Meu Deus. É correto concluir. O carro A foi o último a chegar. Tá certinho. O carro D foi o segundo? Não, foi o primeiro. O carro B foi o quarto? Não, foi o segundo. O carro E foi o terceiro? Não, foi o quarto. O carro C foi o quarto? Não, foi o terceiro. Pode ver aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, A, o último, né? O A foi o último. É, professor. Eu não preciso começar do começo. Quase é uma redundância. Né? Não preciso começar do começo. Não. Pode ver que eu comecei da segunda informação aqui. Aí depois ajustei aqui na última. Depois que eu fui lá na primeira. E aí bato o T e digo, mas peraí, então se D chegou antes de E B não é o primeiro, pá, então D é o lá de cima. E aí o A ficou por último. Filé. Não, aqui é coisa linda. Vai. Em uma sacola há 12 mangas. Sabes que infelizmente 3 delas estão estragadas. Se 2 mangas forem sorteadas ao acaso, a probabilidade de que uma delas esteja estragada e a outra não. Bom, se tem 12 e 3 estão estragadas, então 9 estão boas. Eu quero uma estragada e uma boa. Probabilidade. No começo eu tenho 12 mangas. Então 3 estragadas de 12. E multiplica. Eu já tirei uma manga, que pesa estragada. Agora eu quero tirar uma manga boa, 9. Só que agora é 9 de 11. Ah, é verdade. 9 de 11. Eu já tinha tirado uma estragada. Aí se eu simplificar aqui por 3 dá 1 e dá 4. E a probabilidade fica 1 vezes 9, 9. 4 vezes 11, 44. E aí tu veio na letra B. E eu disse, parou, parou, é não. Porque tem o seguinte, e é aqui onde mora o perigo. Eu peguei uma estragada e uma boa.
Mas ele disse a probabilidade das duas, uma delas esteja estragada e a outra não. Mas ele não disse que era a primeira estragada e a segunda boa. Poderia ser a primeira boa e a segunda estragada. Poderia ou não poderia? Poderia. E a essa conta aqui, eu venho bem aqui e faço 1 vezes 2. É aí que mora o perigo. Ele quer uma estragada e uma boa. Mas ele não disse que a primeira é estragada e a segunda é boa. Podia ser a primeira boa e a segunda estragada. Aí, ó. Cortei 22. 9 sobre 22. É aqui a minha resposta. Ah, professor, cabe recurso. Cabe não. Não cabe recurso. Não cabe. Ele quer uma estragada e uma boa. Eu calculei uma estragada e uma boa, 9 de 44. Mas poderia ser uma boa e uma estragada. Vai estar igualmente uma estragada e uma boa. A ordem. E aí, a essa ordem, ó, vezes 2. É probabilidade com análise combinatória no uso do e e do ou para o que eu preciso calcular. Ó, ó, fica ligado. Difícil, professor? É, difícil. Difícil porque é uma pegadinha. E também porque ele tem o 9 sobre 44. Eu ia na letra B, professor. Muito bem, você ia. Agora você não vai mais. Agora você sabe que é 9 de 22. É uma estragada e uma boa, mas pode ser uma boa estragada. Né? 3 estragada, 9 boa, 12 é o total. E aí, faz a conta. Não, gostei demais. Demais, demais, demais. Coisa linda da minha vida, do meu mundo. É, professor, essa semana eu tenho que dar o gás, né? A prova é domingo que vem, dia 1º, eu tenho que dar o gás. Vou te dar um bizu. Tá boa? Tá boa? E, obviamente, interpretação de texto e tal. Vai. Essa, muito querida. Um grupo é formado por exatamente 9 crianças, com idades no intervalo que vai de 10 a 13 anos, incluindo esses dois valores. É correto que, perdão, é certo que, entre essas crianças, peraí, eu tenho gente com 10, gente com 11, gente com 12, gente com 13. Eu tenho 4 idades e eu tenho 9 crianças. Imagina que tem uma criança aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Agora tem outra criança aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Opa, deu 8 crianças. Onde tu vai botar a nona criança? Em qualquer lugar aí, professor. Bota no 11. Coloquei. 9 crianças ao todo. 9 crianças. O que é certo? Que pelo menos 3 têm a mesma idade. Exatamente. Veja aqui, nesse exemplo, 3 tem 11. Ah, mas eu poderia trocar por 10? Poderia. Ah, mas eu poderia trocar por 12? Poderia. Ah, mas eu poderia trocar por 13? Poderia. E ainda assim continuaria tendo 3. Não, professor, mas assim, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui e 6 aqui. Tá bom. Tá bom. Tem 9 crianças aqui, não tem? Tem. O que ele diz? Pelo menos 3 têm a mesma idade. Onde tem 6? Tem 3 ou não tem? Tem. Então continua tendo pelo menos 3 com a mesma idade. Ele não disse que era com 13. Ele disse que é com a mesma idade. Tem 6 com 13. Onde tem 6, tem 3. É o detalhe, né, professor? A mesma idade. Ele não disse que idade era. Exatamente. E aí 1 e 6. Poderia ser 1, 2 e 3 e 6. Poderia ser 2, 2 e 2 e 6 e 3. E tá bom. Ah, não. Se fosse 1, 2 e 3, era 1, 2 e 3 e 3. Aí teria pelo menos 3 com a mesma idade, 2 vezes, inclusive. Se fosse assim, ó, 1, 2, 3 e 3. É verdade, professor. Até porque aqui essa de cima é 2, 3, 2 e 2, né? Essa aqui de cima. E aí veja que em todas elas, e por onde você rodar, você pode rodar, tem pelo menos 3 com a mesma idade. Pelo menos 3. O que é exatamente 3? Porque pode ser 6. Tem que ter pelo menos uma de cada, né? Mas posso ter 6 com a mesma idade. E onde tem 6, tem 3. Agora olha as outras alternativas, porque está errado. 2 tem mais de 12 anos. 2 tem mais de 12 anos. 2. Olha, professor, aqui tudo tem 2 com mais de 12, que seria o 13. E se eu coloco esse 6 no lugar do 12 e o 1 no lugar do 13? Não fica só uma criança com 13? É verdade. Se fosse assim, ó. 1, 1, 6 e 1.
Agora com 13 tem 1. Não tem 2. 2 tem 12. Pronto, aqui eu já mostrei que não. Aqui também já está mostrado que não. Aqui também já está mostrado que não. Detalhe, ele não disse pelo menos 12, ele disse 2. 2 é exatamente. Não dá. Apenas uma tem 11. Olha, professor, deu certo. É, mas aqui já deu errado. Apenas uma tem 10. Olha, professor, aqui deu certo. É, mas aqui já deu errado. A única que está certa. Letra A, pelo menos 3 tem a mesma idade. 3 tem 11, 6 tem 13, 3 tem 11, 3 tem 12, 6 tem 12. Onde tem 6 tem pelo menos 3. Onde tem 3 tem pelo menos 3, é 3 ou mais. E a mesma idade. Ele não disse nem que era 10, nem que era 11, nem que era 12, nem que era 13. Princípio da casa de pombos. Eu chamo de teoria da melhor da pior hipótese. Distribuo igualmente todo mundo, encaixo o outro em qualquer lugar e acho a resposta que me dá a certeza ou a garantia do que eu quero. Tanto que ele pediu, é certo que. Essas questões são excelentes. Excelentes. Difíceis? Também. Professor, você fez um simulado mais difícil, né, dessa vez? Não. Talvez com uma quantidade de questões um pouco mais difíceis, um pouco maior. No outro, acho que 2 questões difíceis. Esse eu estou com 4 questões mais difíceis. Mais de 30 questões entre o do domingo passado e agora, estamos salvos. Trazendo as possibilidades do que pode acontecer. Olha lá. Considere verdadeira a seguinte declaração. Se eu acordar tarde, não faço de jejum. É correto concluir. Entenda que se ele disse que é verdadeiro e pediu é correto concluir, e quando eu olho para as alternativas e eu vejo tudo se, ele está me pedindo a equivalência. E eu sei que de si para si, se eu acordar cedo, não faço de jejum, de si para si, troco e nego. Então, se eu faço de jejum, não acordei cedo. Perdão, se eu acordar tarde. Mais cedo. Se eu acordar tarde, não faço de jejum. Se não faço de jejum. De si para si, troca e nega. Se eu faço de jejum, então não acordei tarde. Não acordei tarde. Letra D. Não acordei tarde. Se eu faço de jejum, não acordei tarde. Lembrando que de si para si, troca e nega. Clássico padrão. Troca e nega. Levo o acordo tarde para frente dizendo que não acordo tarde, traz não faz de jejum. Perdão, leva o acordo tarde para trás, dizendo não acordo tarde, traz o não faz de jejum para frente, dizendo se faço de jejum. Então, se faço de jejum, então não acordo tarde. Letra D. É, meu querido, é a vida, né? É a vida. Tô ligado. Vai. Certo dia, Caetano afirmou: há 3 dias era a véspera do último dia do mês de janeiro. O dia seguinte à afirmação de Caetano era. Vamos lá. Caetano falou isso aqui num dia. Vamos já descobrir que dia é esse. Ele disse há 3. Então, há 3 dias, eu tenho aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Há 3 dias era a véspera do último dia. O último dia de janeiro é 31. A véspera é o dia antes, é 30. Véspera do último dia. O último dia de janeiro é 31. A véspera é antes. Antes é 30. Então aqui é 31. Aqui virou para 1. Que aqui é 30 do 1, 31 do 1, 1 do 2. Então Caetano falou isso aqui em 2 do 2. Né? 31 do 1, 30 do 1, 31 do 1, 1 do 2, 2 do 2. Há 3 dias, puxei 3 dias para trás, véspera do último dia. Véspera é um dia antes. O último dia é 31, a véspera antes é 30. Agora ele quer o dia seguinte à afirmação de Caetano. 3 do 2. 3 do 2 é 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Tá demais, professor. Tá demais, tá demais, tá demais. Esse simulado vem mais difícil. Da semana passada tava melhor. Vou te falar. Tudo bem. Eu concordo contigo. Nem discordo, não. Tava melhor. Estamos agregando valor. Vai ter tanta questão difícil assim na minha prova, professor? Não. 2 ou 3 questões difíceis. 2 ou 3. Assim como vai ter 2 ali dada. 2 que vão ser dada. E aí as outras 10 é na média. É o que eu estou te trazendo. Em quantidade de 30 a 6 difíceis. Isso. E as outras tudo na média. Tá aí as fáceis.
Ah, se tu souber fazer a difícil e a da média, as fáceis tu tira de letra. Nem precisamos se incomodar com isso. Aí por mim. Em que pese a primeira questão de hoje era bem fácil. O dobro e a metade. Ai, 5, 10, 15, 20. Múltiplo de 5. Olha a última aí. Bem capciosa. Considere dois conjuntos numéricos finitos A e B. A unido a B, 2, 3, 4, 5. A interseção B, 2. Com base nessas informações, é correto afirmar. Bora lá. Vou botar duas possibilidades para ti, tá? A e B. Vou botar aqui A e B. A interseção é 2. A unido a B é 2, 3, 4, 5. Faz de conta que aqui tem um 3, aqui tem um 4, aqui tem um 5. Faz de conta que aqui tem um 3 e um 4, aqui tem um 5. Pode tu rodar. Ah, eu podia botar 3, 4, 5 do mesmo lado? Podia. Ou 3, 4, 5 do outro lado? Podia. Com base nessas duas situações, avalia. Um dos conjuntos é necessariamente vazio. Impossível. Como existe uma interseção entre eles, todos os dois conjuntos têm pelo menos um elemento, que é o 2. Né? Um dos conjuntos é necessariamente unitário. Não. Nos dois exemplos que eu coloquei aqui, cada conjunto tem pelo menos dois elementos. O A tem 2 lá em cima e o B tem 3. Aqui embaixo o A tem 3 e o B tem 2. Então não é unitário. E aí, atenção. Assim como nessa questão aqui, do que é certo, nessa questão aqui dos conjuntos, eu vou trabalhar com uma máxima da lógica que é super, 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 super importante. A minha resposta tem que estar garantida. Eu tenho que ter certeza. Aí por isso que eu faço possibilidades para te mostrar que às vezes numa está certo, mas na outra não está. E aí se numa está certa e na outra não está, e eventualmente as duas formas são possíveis de ser feitas, então está errado. Para estar certo vai ter que estar certo nas duas formas. Letra C, A e B tem a mesma quantidade de elementos. Impossível. Aqui A tem 2, aqui B tem 3. Aqui A tem 3, aqui B tem 2. Não vai dar. Ah, mas bota tudo para cá. Piorou. Não vai dar. Se não vai dar, aí a letra D vira a minha resposta. Ele diz A e D em quantidades diferentes de elementos. Agora tá certo. A letra E tá errada. E a letra E é capciosa, porque ele diz A e B podem ter. Geralmente, quando ele traz esse podem ter, geralmente é para estar certo esse pode ter. Só que aqui, esse pode ter tá errado, porque não dá. Porque aqui, ó, A tem 2 elementos, B tem 3. Porque o 2 é compartilhado por ambos. Aqui A tem 3, B tem 2. Não dá para ter a mesma quantidade. Não tem como. Aí ele diz pode ter. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Tá errado. A resposta certa é a letra D. Questãozinha bem capiciosa. Interessantíssima. E de conjuntos. E se você olhar, 15 questões, mais 15 questões foi para conta. E se você olhar para mim, agora, né, que você já fez e já corrigiu, avalie, olhe para os dois simulados, veja o que você precisa estudar ainda um pouquinho a mais, dentro daquilo que a gente apresentou aqui, não é isso? Fizemos geometria com transformação de unidades, plano cartesiano naquela do x e do y. Tivemos umas questões um pouco mais difíceis nesse simulado, eu concordo, né? Mas agregando valor para o que você pode encontrar na sua prova. Tá? Lembrando que do outro concurso anterior, que foi a IBFC, para esse agora que é a FGV, a IBFC é uma banca mais fácil, sim. Não estou desmerecendo a banca IBFC, mas a FGV é uma banca mais contextualizada, um pouco mais difícil. Ah, mas é o IBGE. Tá, tudo bem. Eu trouxe questões de nível médio, dos anos mais atuais, da área administrativa, das provas que o IBGE, que a FGV fez de área administrativa. O IBGE é considerado área administrativa. Presta atenção, conta comigo, deixa o like pra gente, compartilha esse vídeo com mais alguém, se inscreve no canal, aperta lá o sinetinho quando a gente começar a aula. Te falei, vou começar o projeto INSS, o projeto Banco do Brasil, fazer uma lista boa de questões. A importância das listas de questões, você não procura questões aleatórias, a lista já está pronta. Dentro dos assuntos, de acordo com o edital, numa ordem de aprendizado, para você só executar. Facilita muito a tua vida. Muito, muito, muito. Você não precisa ficar lá em site de questões procurando, e às vezes o site de questões colocando questões que não são condizentes com aquilo que realmente está no edital. Né? Tu marca lá um assunto e o cara te traz uma questão que é totalmente fora do escopo do edital, porque alguém classificou daquela forma. Paciência. Eu, professor, faço a lista e a lista fica pronta. Aí tu só aproveita a lista e aproveita as correções aqui. E a gente vai.
né? E eu estou falando Banco do Brasil e INSS, mas a gente vai ter diversas listas de diversos concursos e de diversas áreas, porque já me pediram lista da área fiscal. Então, na lista da área fiscal, eu não vou fazer de uma única banca, eu vou fazer de um conjunto de bancas e vou ajustar e vamos meter bronca. Mas, para agora, os próximos projetos, né? A gente está tocando um projeto da Polícia Civil de Santa Catarina, mas aí a área policial tem a ver com vocês. Da área administrativa, e a área bancária não é administrativa, mas é afim ou correlata, a gente vai fazer, né, o projeto do INSS e o projeto do Banco do Brasil. Tamo junto? Por hoje é isso. Fala para nós aí o que deu, se deu bom. E estuda bem interessantemente interessante aquilo que você precisa ainda reforçar para chegar na prova nas melhores condições. Lembrando que a prova de matemática vai fazer toda a diferença. Prova de raciocínio lógico matemática. Então dá o gásinho nessa semana, faz acontecer o que tem que acontecer. Conta comigo por que precisar. Eu estou sempre contigo, às ordens, até o fim. E vamos junto até a tua tão sonhada aprovação. Bom restinho de domingo, bons estudos nessa semana e já desejando boa prova no domingo que vem. Faz o teu melhor e com certeza do teu melhor o resultado vai vir. Tamo junto e até as próximas. Valeu!